Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos sempre muito generosos. Obrigado, irmão, pelas palavras. Todos os irmãos aqui sempre muito generosos. Convidar os irmãos que abram suas Bíblias. Lá em Hebreus, hoje nós vamos meditar no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Hebreus 10, do verso 1 até o verso 18. Hebreus, capítulo 10, do verso 1 até o verso 18, nós vamos ler na Nova Almeida atualizada, a versão que nós adotamos aqui por padrão na nossa igreja. Se você tiver uma versão diferente, é só você acompanhar aqui no nosso telão. Todos encontraram? Amém? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 18, e diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente, eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esse sacrifício ocorre recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer isto, como acima, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, você já sentiu aquela dor bem no meio da madrugada? Aquela dor que tira o seu sono, tira a sua paz, tira o seu sossego. Quem sabe uma dor de cabeça, quem sabe uma dor de dente. Bem no meio da madrugada e você não tem muito o que fazer.
que a gente costuma fazer? Geralmente a gente recorre a um remédio, quem sabe uma Novalgina, quem sabe uma dipirona. Passado um tempinho, após aquele remédio fazer um pouco ali do seu efeito, a gente pega no sono, a gente consegue dormir, a gente apaga igual um bebezinho. Mas, chegando amanhã novamente, o efeito daquele remédio se vai. E aí, novamente, aquela dor, ela vem nos incomodar. Naquele momento, então, para a gente, só existem duas alternativas. Ou nós procuramos a solução definitiva, quem sabe um doutor, quem sabe um dentista, ou naquele momento nós recorremos novamente a um paliativo, a um remédio, algo que vai nos trazer um alívio temporário, algo que vai servir apenas para aquele momento, mas que depois precisamos recorrer a ele novamente, depois novamente, depois novamente e depois novamente. Irmãos, o que o autor de Hebreus, ele nos mostra aqui, no texto que nós lemos, é que aquela dor que foi adquirida desde lá do início da humanidade, aquela dor que foi adquirida desde lá do Éden, aquela doença, aquela enfermidade chamada pecado, aquilo que assola a mente do pecador, desde lá do Éden, o que o autor nos mostra é que já existe uma solução definitiva, uma solução chamada Jesus Cristo. Mas ao contrário do que o que Deus planejou para os seus, aqueles leitores, aqueles ouvintes dessa epístola, eles estavam recorrendo a um paliativo, a algo que poderia trazer apenas um alívio na mente naquele momento, mas que não representava a totalidade do que Deus ele havia planejado para nós, Jesus Cristo. Então, aqueles homens, é claro, o contexto ali falava a respeito de perseguição, e para aqueles homens, aquelas pessoas ali naquele momento, era muito mais fácil virar as costas para Jesus, buscar ali no paliativo, buscar naqueles sacrifícios, ali o perdão, né, uma tentativa de perdão pelos seus pecados, e aí tudo que eles poderiam fazer era virar as costas para o Senhor, e aí a perseguição cessava, porque o judaísmo era a religião oficial, não teria mais perseguição, não teria mais ninguém indo atrás deles. Mas quando nós olhamos para o texto, nós identificamos que a solução estava bem ali. Cristo Jesus, aquele que havia sido prometido desde lá do Gênesis, aquele que desde lá do Gênesis, lá no capítulo 3, já havia sido prometido, aquele que seria o descendente da mulher, ele já veio, e ele já é a solução definitiva, ele já é aquilo para o qual todas aquelas ofertas, todo aquele cerimonialismo que acontecia lá no Antigo Testamento, tudo aquilo apontava. Por isso que o autor de Hebreus, ele vai nos trazer qual a diferença entre Cristo, entre as sombras, entre aqueles sinais que aconteciam lá no Antigo Testamento. E aí ele vai iniciar lá no verso 1, mostrando para a gente que tudo aquilo era apenas sombra, tudo aquilo apontava para uma realidade muito maior. O verso 1, ele vai mostrar para a gente, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Então, o que o autor de Hebreus nos mostra é que tudo aquilo que era feito era apenas sombra, era apenas algo sem vida, sem substância, era algo que não representava a realidade, eram apenas sinais que apontavam para algo maior. Então, o autor nos mostra que aquilo não era a imagem real. O texto mostra que ele nunca conseguia aperfeiçoar aqueles que se aproximavam de Deus. Eram apenas sombra, eram apenas uma representação abstrata, não tinha a imagem real. Olha o que o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai falar sobre o que é essa palavra sombra lá no original, lá no grego. Hernandes Dias Lopes, ele fala para a gente, a palavra grega esquia, traduzida por sombra, significa um reflexo pálido e nebuloso, um mero contorno, uma silhueta, uma forma sem realidade nem substância. Por isso,
Guthrie argumenta novamente que, uma vez que a forma verdadeira tenha sido vista, a sombra se torna irrelevante. A sombra não tem mais uma utilidade. É como se Cristo ele viesse caminhando em direção à humanidade. E aí, quanto mais Cristo vinha caminhando em direção à humanidade, se você pensar uma pessoa de costas e ela vendo a sombra de Cristo se aproximando, quanto mais Cristo se aproximava, mais a sombra vinha passando, até que, chegado um momento, Cristo aparecia diante da pessoa. E aí, para que nós vamos querer a sombra? Por que nós vamos querer o sinal? Para que nós vamos querer aquilo que não representa a totalidade do que Deus ele planejou para nós? Então, tudo aquilo eram apenas sombra. Sombra de quê? Sombra, o texto nos fala, sombra de bens vindouros. Que bens vindouros eram esses? O Evangelho, Cristo, essa nova dispensação, essa nova aliança que Deus ele fez com os seus. Então, tudo aquilo apontava para algo maior, que o texto chama de bens vindouros. E o texto vai nos mostrar que aquilo nunca conseguia aperfeiçoar aqueles que se aproximavam de Deus. Nunca conseguia aperfeiçoar. Aperfeiçoar, o que seria esse aperfeiçoar? Será que seria a possibilidade de nós nos tornarmos perfeitos, sem pecados, sem falhas? Olha o que Grant Osborne, comentarista bíblico, olha o que ele vai nos mostrar a respeito dessa palavrinha aperfeiçoar. Grant Osborne, ele vai dizer para a gente, aperfeiçoar, entre aspas, no verso 1, não significa perfeição sem pecado, mas sim acesso perfeito a Deus. Então, observa que esse aperfeiçoar que o texto nos mostra, não é uma possibilidade de que nós sejamos perfeitos, sem pecados, pessoas que jamais pecarão. Não, longe disso. Mas o caminho a Deus, ele foi restabelecido. Aquela barreira que foi colocada lá no Gênesis, quando Adão e Eva, o primeiro casal, eles pecam diante de Deus, quando aquela barreira foi colocada entre o ser humano e Deus, Jesus, ele vem estabelecer um novo caminho, um caminho vivo, um caminho verdadeiro, ou, nas palavras de Grant Osborne, é a salvação perfeita que Cristo traz. Então, Cristo, ele vem aperfeiçoar os seus, ou seja, ele vem nos trazer essa salvação perfeita. E aí, caminhando, o texto vai mostrar para a gente que os antigos sacrifícios, eles precisavam ser repetidos. Então, não bastava um sacrifício, mas os sacerdotes, eles se revezavam em turno, dia após dia, sacrifício após sacrifício, animal após animal sendo morto. E aí, lá no finalzinho do versículo 1, o texto vai mostrar para a gente os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. E o 2, se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto a Deus, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Olha que interessante, o texto nos mostra que isso acontecia ano após ano. Em outro lugar, vai dizer que aquilo era continuamente, a todo instante. Outro lugar vai nos dizer que era diário. Aqui ele vai nos mostrar que era ano após ano, vai nos mostrar que era continuamente, ou seja, havia uma continuidade, nunca cessava, nunca parava. O que seria esse ano após ano? Esse ano após ano seria algo que acontecia no dia da expiação. O dia da expiação era um dia onde o sacerdote, ele adentrava o Santo dos Santos e ali ele oferecia primeiramente um sacrifício pela sua própria vida, porque ele precisava estar ali absolvido do seu pecado, e aí depois ele apresentava um sacrifício pelo povo também. Então, primeiro, ele precisava oferecer um sacrifício por si e depois ele precisava apresentar um sacrifício pelo povo. Nós vimos isso lá em Hebreus 9, os versos 6 e 7. O texto dizia para a gente o seguinte, olha, preste atenção. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelo pecado de ignorância
do povo. Então, uma vez por ano, o sacerdote precisava entrar lá, precisava oferecer um sacrifício por si mesmo e depois oferecer um sacrifício pelo povo. E o que isso representava? Algo completamente ineficaz, algo completamente ineficiente, porque constantemente ele precisava apresentar um sacrifício por ele e pelo povo. Então, o verso 3 vai nos mostrar, entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação dos pecados. Recordação de pecado, todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecado. Então, a gente vê que ocorre recordação. Então, o pecado não era esquecido. Constantemente, aquilo precisava ser recordado. Constantemente, aquilo precisava vir à tona. Constantemente, aquilo precisava vir à mente do pecador. Constantemente, aquilo precisava vir à mente do sumo sacerdote, que era quem fazia o sacrifício. E o texto vai mostrar que é impossível que o sangue de touros e de bodes, ele remova os pecados. Você para pensar, aqueles animais que eram pegos para serem oferecidos como um sacrifício, aqueles animais, eles não tinham vontade, eles não tinham volição, eles não tinham como se apresentar e se oferecerem, mas eles eram pegos à força e eles eram oferecidos. Não era algo ativo, era algo passivo, eles eram pegos e eram oferecidos. Diferente de Cristo, que de forma ativa, Ele mesmo se oferece como um sacrifício vivo, como um sacrifício eficaz. Então, nós vimos a diferença entre Cristo e os animais. Os animais não tinham consciência, eles não podiam se oferecer, eles eram forçados. E aí, a partir do verso 5, nós vamos ver a superioridade do sacrifício de Cristo em cima desses sacrifícios que eram oferecidos. E aí o verso 5 ele vai mostrar para a gente. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. Ele pega o texto que nós lemos lá no Salmo 40, e ele aplica esse salmo a Jesus. O salmo que foi escrito, conforme o nosso irmão colocou, o salmo que foi escrito lá por Davi, o autor de Hebreus, ele pega e coloca esse texto como um texto que saiu da própria boca do Senhor Jesus Cristo, dizendo, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparastes um corpo para mim. Como se Cristo estivesse falando, pronunciando isso com relação ao Pai, né? Ou em direção ao Pai. E aí ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparastes um corpo para mim. Olha o que Richard Phillips, ele vai falar com relação a esse texto. O texto mostra que um corpo foi preparado para Jesus. O que será que isso quer dizer? Olha o que Richard Phillips ele vai nos mostrar. Atanásio, o grande pai da igreja, ele disse, como o verbo que é imortal e filho de Deus, não lhe era possível morrer. E essa é a razão porque ele assumiu um corpo capaz de morrer. Quando ele, Cristo, ofereceu o seu próprio templo, instrumento corporal, como substituto pela vida de todos, ele cumpriu na morte tudo o que ele foi exigido. Olha que interessante. Então, Jesus, se a gente pensar, lá na eternidade, ele como Deus, como Senhor, soberano, ele não tinha a possibilidade de ser morto, porque ele era imortal. Então, dentro do conselho da Trindade, Cristo se coloca à disposição como alguém que viria a esse mundo, assumiria a forma humana, para que pudesse ser oferecido voluntariamente, como sacrifício, como uma oferta, para expiação dos nossos pecados, expiação por cada um de nós, que hoje o louvamos, que hoje o adoramos. Então, a gente vê que Cristo, sendo imortal, não tinha uma outra forma. Então, se a gente pensar, Cristo, como Deus, como Senhor, ele se esvazia da sua glória, ele vem a esse mundo, ele se coloca como um pequeno zigoto, como um pequeno feto no ventre de Maria,
passando ali por tudo que um feto passa, até nascer, e necessitar dos cuidados que toda criança precisa, ser alimentado por uma pessoa, ser limpo por uma pessoa, quando fizesse ali as suas necessidades. Ele se esvazia da sua glória. Tudo isso por nós. Nós estamos há pouquíssimos dias de comemorarmos o Natal. E o que é o Natal, senão esse entrar de Cristo no mundo, esse vir a esse mundo, esse assumir essa forma humana, esse corpo que ele recebeu do próprio Pai. Mas não é só isso. Tudo isso pautado na sua obediência. Olha o que o verso 6 vai mostrar para a gente. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então a gente vê que tudo isso que Cristo fez foi para agradar a Deus, o Pai. Tudo isso não foi para satisfazer o seu ego, não foi para se satisfazer, mas ao contrário, foi para satisfazer o próprio Deus, o Pai. E o verso 5 que nós lemos, ele fala sobre essa preparação de um corpo, né? Ele diz, me preparastes, mas preparastes um corpo para mim. O texto lá, no original, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Olha o que Grant Osborne, comentarista bíblico, ele vai falar para a gente a respeito disso. O texto lá, essa é uma citação do Salmo, conforme nós lemos aqui. E olha como o Salmo era um pouquinho diferente, né? O Salmo ele falava sobre abrir os meus ouvidos, né? Alguma coisa nesse sentido. Olha o que Grant Osborne ele fala com relação a isso. Ele fala o seguinte, ó, o verdadeiro texto massorético, que é o Antigo Testamento hebraico, tem, mas abristes os meus ouvidos. Porém, o autor no caso de Hebreus, usou a Septuaginta para dar ênfase em corpo, sendo assim uma referência à encarnação de Cristo. Então, o autor ele usa ali a tradução grega, né, a tradução grega, que é a Septuaginta, uma tradução que foi muito utilizada ali pelos primeiros cristãos, né, pelos discípulos, apóstolos. Então, o autor ali de Hebreus, ele fazendo uso dessa tradução grega, ele pega um texto que é um pouco diferente, né, não seria só relacionado a abrir os meus ouvidos, né, mas seria algo relacionado a ter um corpo, a receber um corpo, né? Então, ele pega isso e traz aqui para a gente num sentido mais amplo. Então, ele não pega apenas ali essa questão de ter criado um ouvido, né, de ter um ouvido aberto, mas a gente vai ver que aqui tem algo a nos ensinar, tem algo um pouquinho mais profundo para nos ensinar. Simon Kistemaker, ele vai falar um pouquinho também, comentando a respeito desse texto. Olha o que Simon Kistemaker ele vai dizer para a gente. O que é importante não é o ouvido exterior, mas o interior. Portanto, Isaías, lá no capítulo 50, verso 5, é mais útil. O profeta escreve, o soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde. O profeta ouve a voz de Deus, de modo obediente, para fazer a sua vontade. E esse é o significado das palavras. Mas os meus ouvidos têm furado, né? Ou seja, têm dado um ouvido, têm criado um ouvido, têm dado a possibilidade de ouvir, têm dado a possibilidade de poder ouvir e obedecer a palavra do Senhor. É fato que o autor grego aqui, ele vai pegar, né, não só a parte do ouvido, a parte de talvez uma criação, a parte de uma elaboração do ouvido e a possibilidade de ouvir e praticar a palavra do Senhor, mas ele pega uma parte como um todo e então ele aplica isso à criação de um corpo, à criação de uma vida, à entrada de Cristo nesse mundo. Olha o que um outro comentarista bíblico, ele vai falar a respeito disso. O nome do comentarista é o Fritz Laubach. Fritz Laubach, tem uns nomes que são bacanas para a gente praticar o nosso vernáculo. Olha o que Fritz ele vai dizer no seu comentário bíblico. Assim, o tradutor teria entendido o texto hebraico
como a parte representando o todo, né? Ou como pars pro toto, a parte representando o todo, como a ilustração de todo por meio de uma parte de processo vital, traduzindo, um corpo preparaste para mim. Esse corpo preparado por Deus é devolvido a Deus como sacrifício vivo, no intuito de se render a Deus em serviço obediente. Então, olha que interessante, Jesus ele recebe do Pai um corpo, e esse corpo que ele recebe do Pai, ele devolve ao Pai como uma oferta, como um sacrifício. Então, algo que ele recebe, ele devolve como oferta, como sacrifício, como algo que ele oferece a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Simon Kistemaker, ele cria uma tabelinha falando sobre algumas coisas que a gente encontra nesse texto que a gente leu. Aí, por exemplo, ele fala sobre o sacrifício, né? O sacrifício está fazendo uso a respeito das ofertas queimadas. E as ofertas aqui, que o texto nos mostra, está falando sobre as ofertas pelo pecado. Aí ele fala, tu não desejastes, ou seja, não estava satisfeito. Deus não se agradava, Deus não queria aqueles sacrifícios que eram feitos dia após dia, ano após ano. Mas um corpo preparastes, ou seja, Cristo dizendo, né, aqui eu estou. Um corpo preparaste e aqui eu estou para me oferecer a Deus. E aí ele fala, para mim, essa parte do texto que fala, para mim, seria como se Cristo estivesse dizendo, né, para mim ou para eu fazer a tua vontade. Então, Cristo, ele veio para fazer a vontade de Deus, o Pai, não a sua própria vontade. Então, a gente vai ver que tudo nesse texto vai girar em torno da vontade do Senhor. Olha, por exemplo, o que vai nos mostrar então, o verso 8 e o verso 9. E eu peço que os irmãos me acompanhem, a gente vai fazendo a exposição verso a verso, com certeza tem muita coisa para nos ensinar esse texto. Então, o verso 8 e o verso 9 vai dizer o seguinte, olha, sacrifício, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, nem desse te agradaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. E o 9. No segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, a gente observa que o texto, ali no verso 8, vai dizer que não quiseste, que dele não se agradaste, né? O próprio Senhor Jesus falando para o Pai, o próprio Senhor Jesus falando para Deus o Pai, que ele não se agradava de sacrifício, de ofertas, de holocaustos, de ofertas pelo pecado. Então, a gente vai ver ali, né, que o autor ele coloca sacrifício, oferta, holocausto, oferta de novo. O que isso dizia? Isso dizia a respeito da totalidade de todos aqueles sacrifícios que eram feitos constantemente diante do Senhor. Aquilo representava, então, a totalidade. E aquilo não agradava a Deus de forma alguma. Aquilo era uma espécie de sinal, é algo que apontava para algo maior, que era Cristo Jesus. Era como se fosse apenas um paliativo, apenas um remédio que a gente toma, mas que daqui a pouco a dor na consciência provocada pelo pecado volta. E aí, novamente, a gente precisa recorrer ao paliativo e assim sucessivamente. Então, ele segue dizendo, né, o verso 9, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, a gente vê que tudo pautado sempre na vontade de Deus, o Pai. Seguindo para o verso 10, o texto mostra para a gente, olha o verso 10, o que vai dizer. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, não é necessário uma repetição, porque o sacrifício de Cristo ele foi único, o sacrifício de Cristo foi eficaz, não precisa ser repetido, não precisa ser replicado, não precisa ser feito novamente, porque já foi feito de uma vez por todas, é o finalzinho do verso, uma vez por todas. Então, observe que lá no verso 9, ele fecha dizendo que remove, né, Deus remove o primeiro para estabelecer o segundo, né? Então, tudo aquilo foi removido para que a segunda dispensação, ou a dispensação do Evangelho, a aliança que Deus ele fez com os seus, então, ela removeu tudo aquilo que ficou no passado. E agora a gente tem uma nova dispensação, uma nova aliança, agora a gente tem
uma nova forma de nos achegarmos a Deus. Não precisamos novamente recorrer àqueles velhos sacrifícios. Olha o que William Orton, ele vai mostrar para a gente, comentando a respeito desse texto. William Orton, ele vai dizer o seguinte: podemos dizer, então, que a vontade do Senhor, expressa em Hebreus 8:9, era que fosse preparado para o Logos eterno um corpo. E nesse, ele voluntariamente deveria assumir tudo o que era exigido para a expiação dos pecados do homem. Para o autor de Hebreus, fazer a vontade do Altíssimo é um ato sacrificial, que envolve Jesus em morte expiatória e vicária, livrando o homem de toda a condenação. Então, tudo aquilo era uma morte expiatória, uma morte vicária, uma morte que livraria cada um de nós da condenação que todos nós merecíamos. Tudo isso foi descarregado ali, toda a ira de Deus foi descarregada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que ele, naquele momento, ele pronuncia: Deus meu, por que me desamparaste? Grant Osborne, outro comentarista bíblico, ele vai falar para a gente o seguinte: somente o sacrifício expiatório de Cristo era capaz de fornecer uma solução de uma vez por todas para o pecado. Ou seja, a gente não precisa mais daqueles paliativos, a gente não precisa mais se apegar a uma sombra, algo sem forma, algo que não representava a totalidade, algo que não representava o todo da vontade do Senhor. A gente não precisa se apegar àquilo que passou, àquilo que ficou para trás. E aí, seguindo, a partir do verso 11, a gente vai ver o contraste entre o antigo sacrifício, entre os antigos sacrifícios e o sacrifício único de Jesus Cristo. A partir daqui, a gente vai ver que o autor de Hebreus, ele coloca os dois sacrifícios lado a lado, e a gente vai ver que ele lança um holofote ali nas diferenças, para que a gente consiga enxergar de forma um pouquinho melhor. Olha o que ele mostra a partir do verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Aí o 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, observa que primeiro ele traz no verso 11 o que o sacerdote ele precisava fazer. E no verso 12, ele vai trazer o que Jesus ele fez. Então, no verso 11, a gente vai ver aqueles sacrifícios que eram repetidos dia após dia, e no verso 12, a gente vai ver o sacrifício único que o Senhor Jesus ele fez, um sacrifício que é para sempre, um único sacrifício pelos pecados. Então, olha que a gente vai ver, primeiro o sacerdote, ele precisava sacrificar dia após dia, diferente de Jesus, que a gente vai ver ele fazer um sacrifício uma única vez, um único sacrifício. A gente vai ver no sacerdote, a gente vai ver que ele precisava fazer aquilo muitas vezes, ao contrário de Jesus, que fez um único sacrifício para sempre. A gente vai ver que aqueles sacrifícios, diz o verso 11, eles jamais podem remover pecados. Já no verso 12, a gente vai ver que aquele sacrifício de Jesus é suficiente para remover todos os pecados. No verso 11, a gente vai ver, falando sobre o sacerdote, que ele se apresenta em pé, desconfortável na presença do Senhor, ao contrário de Jesus, que se assenta à direita de Deus o Pai Todo-Poderoso. É o texto lá do Salmo 110, o verso 1. Então, observe que enquanto o sacerdote ele se colocava diante do Senhor, desconfortável, em pé, Jesus, ele se assenta numa posição ao lado de Deus o Pai. Olha o que Richard Phillips ele vai mostrar para a gente no seu comentário bíblico. Richard Phillips ele vai dizer o seguinte: o sacerdote do Antigo Testamento permanece tímido e pouco à vontade no santo lugar, enquanto realiza a sua terrível tarefa ali, cheio de preocupação, apressando-se para sair quando o serviço está feito, em um lugar onde ele não tem livre acesso. Não há como ele se sentir em casa. Cristo, por outro lado, se assenta em descanso e bem-aventurança eterna, à destra da majestade do Santo dos Santos.
sua obra realizada e ele espera a sua recompensa. Consegue compreender a diferença? Enquanto o sumo sacerdote, ele precisava se apresentar diante de Deus, preocupado. Se ele não fizesse um sacrifício pela sua própria vida, ele poderia ser morto diante da santidade do Senhor. Alguns vão dizer que quando ele entrava no Santo dos Santos, ele precisava amarrar uma corda, porque se ele morresse lá dentro, por causa dos seus pecados, ninguém poderia entrar nem para retirar o seu corpo dentro do Santo dos Santos. Então ele precisava entrar com uma corda amarrada, ele precisava prender no seu corpo algumas peças, como uma espécie de sino, porque enquanto ele andava, as pessoas ouviam pelo barulho que ele estava se mexendo, que ele estava se movimentando, sabiam que ele estava vivo. Mas se aquele barulho parasse por algum momento, as pessoas poderiam se preocupar, poderiam imaginar que ele tivesse morrido. E se ele tivesse morrido, somente através da corda o corpo dele poderia ser puxado. Então, no lugar desse, aquele sacerdote, ele não poderia descansar, ele não poderia ficar em paz. Ele tinha que entrar no Santo dos Santos, se colocar na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, preocupado, doido para terminar aquele seu serviço, para poder sair daquele local, porque ali tinha toda uma logística que precisaria ser respeitada, diferente do nosso Senhor Jesus Cristo, que o autor de Hebreus nos mostra que ele se assenta ao lado de Deus o Pai. Eu não sei se essa diferença fica clara para os irmãos, mas a gente vê também que Cristo, de forma definitiva, ele ofereceu uma única oferta, né? Se assenta à direita de Deus o Pai. E aí o verso 13 vai mostrar para a gente, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, naquela posição, assentado, conforme o Salmo 110, que nosso irmão leu para a gente, Cristo ali, ele espera, ele aguarda que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. E quem são os inimigos do Senhor? Simon Kistemacher, comentarista bíblico, ele vai mostrar para a gente que seus inimigos são todos aqueles que se opõem ao domínio, autoridade e poder de Cristo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo espera pela destruição final dos seus inimigos. Então, quem são os inimigos do Senhor Jesus? São todos aqueles que se opõem ao domínio, à autoridade e ao poder de Cristo. E o último inimigo que vai ser vencido é a morte, isso que o comentarista bíblico ele traz para a gente. Mas quem é o grande inimigo do Senhor? Né? Quem são os grandes inimigos do Senhor Jesus? Phillips, comentarista bíblico, Richard Phillips, ele vai expandir isso aqui para a gente um pouquinho. Preste atenção o que ele vai nos mostrar. Cristo está sentado e entronizado numa posição de descanso, como a de Deus no 7º dia da criação. Lembra lá de Gênesis? Trata-se de um descanso de soberania, de governo onipotente, de controle e confiança. Isso traz as implicações mais horríveis para os inimigos de Cristo, para o diabo, os demônios e também todo pecador que rejeita as reivindicações dele. Ele está aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, Phillips, ele vai trazer para a gente que os inimigos do Senhor são os diabos, os demônios, mas também todo pecador, ou todo aquele que rejeita as reivindicações do Senhor Jesus. Cristo disse que não existe zona de neutralidade. Ele falou, aquele que não está comigo está contra mim. Qual é a posição que nós temos tomado diante do Senhor? Será que nós estamos juntos com o Senhor Jesus? Ou será que nós estamos nessa posição contrária à sua soberana vontade? E aí o verso 14 vai trazer para a gente. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, o verso 14 vai trazer para a gente que nós estamos em uma santificação, em um processo de santificação. Então, o texto mostra que aqueles que estão em Jesus estão sendo santificados.
Então, é algo contínuo, é algo que vai acontecendo dia após dia. Nós não somos santos na sua totalidade, mas nós temos sido santificados dia após dia. O Senhor tem nos santificado, ou seja, Ele tem nos separado do pecado, Ele tem nos colocado à parte do pecado. A cada dia, Ele vai fazendo com que nós tomemos mais a sua forma, ou sejamos conformados à sua vontade. O texto também aqui, o verso 14, vai dizer que Ele nos aperfeiçoou para sempre. E o que seria ser aperfeiçoado pelo Senhor? Como já foi falado logo no início do capítulo 10, nós não nos tornamos perfeitos, mas nós temos uma salvação que é perfeita, porque é uma salvação que foi dada por Cristo Jesus. Não é algo que eu conquistei, não é algo que os irmãos conquistaram, mas é algo que é dado graciosamente pelo próprio Deus. Então, por isso, é uma salvação perfeita. Então, Ele tem nos aperfeiçoado para sempre e tem nos santificado. E a partir do verso 15, a gente vai ver que ele vai citar Jeremias no capítulo 31, o texto também que foi lido aqui na liturgia do culto. Então, a partir do verso 15, ele vai citar o texto lá de Jeremias 13 e vai atribuir isso como palavras do próprio Espírito Santo. E a gente vê aqui também que ele atribui a autoria bíblica ao próprio Espírito Santo. E a partir do verso 15 ele vai dizer para a gente: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. E aí ele fecha com o verso 18. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, ele cita o texto lá de Jeremias, né? E aí no verso 16, ele vai nos trazer a diferença que existia entre a lei na antiga dispensação, porque a lei, ela foi escrita ou foi gravada em tábuas de pedra. A gente precisa recordar dos 10 mandamentos. Eles foram escritos em 2 tábuas de pedra, metade dos mandamentos em uma pedra, metade dos mandamentos na outra pedra. Diferente dessa dispensação, que o texto ou a vontade do Senhor é gravada onde? No nosso coração e na nossa mente. Então, observe que não é mais algo externo, como os judeus pensavam. Não é só apenas ler a lei ou a Torá e fazer daquilo algo que eu apresento através da minha vida para que outros possam ver. Agora é algo interno. O que ele diz? Que primeiro ele imprimiria as leis aonde? No coração. E aonde? Inscreverei aonde? Na mente. Consegue compreender? Não é algo mais que eu vou buscar fora, é algo que está dentro de mim, algo que o próprio Deus colocou dentro de mim. Então, nós não precisamos recorrer à lei para buscar nela uma forma de perdão dos nossos pecados. Nós não precisamos buscar na lei algo que vai corroborar para a nossa salvação, porque a nossa salvação ela é dada gratuitamente em Cristo Jesus. Então, para que eu vou recorrer à lei? Porque na lei eu vou encontrar a vontade do Senhor. Na lei eu vou ver como que eu agrado aquele que graciosamente me deu a sua salvação. Então, eu preciso recorrer à lei? Com certeza. Mas eu preciso recorrer à lei para ser salvo? Não, porque a minha salvação ela vem através de Cristo Jesus. Então, por que eu vou à lei? Porque na lei que eu vou descobrir qual é a vontade desse Deus que me salvou. Como que eu vou agradar a esse Senhor? É através da lei que eu vou descobrir como é a sua vontade. Espero que isso esteja claro para os irmãos. E aí o verso 17, ele vai dizer, jamais me lembrarei, né? O verso 17 acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Então aqui a gente vê que o próprio Senhor, ele afirma que uma vez perdoado os nossos pecados, ele não se recorda,
conforme o pastor colocou aqui na última exposição bíblica, não é que Deus ele tenha amnésia. O ponto aqui não é esse. O ponto é que Jesus já pagou o nosso pecado. Tanto os pecados do nosso passado, os pecados agora do presente, os pecados que nós cometeremos, Cristo pagou todos eles. E como uma dívida que foi paga, ela não pode ser cobrada de novo, porque Deus é um ser justo. Então, se a nossa dívida, se o nosso pecado foi pago, então Ele não se lembra mais, Ele não joga em rosto, Ele não joga na nossa face aquilo que nós fizemos. É claro que isso não alivia a nossa dívida com a sociedade, a nossa dívida com a justiça. Se eu pratiquei um crime, eu preciso pagar perante a justiça. Se eu adultero, eu preciso me reconciliar com a minha esposa, eu preciso consertar a minha vida. Mas aquilo que eu fiz diante do Senhor, o próprio Cristo, Ele paga. Então, eu não preciso pagar novamente. Eu espero que isso esteja muito claro para os irmãos. E aí, no verso 18, ele vai dizer que não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Aí ele fecha, então, dizendo para a gente, ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, o que Cristo pagou, eu não preciso pagar de novo, porque o sacrifício de Cristo é único, é eficaz, está pago, como aquela foto que você coloca lá quando você vai para a academia, pela manhã, você bota lá, está pago. Cristo fez isso por nós, naquela cruz do Calvário, quando Ele disse, está consumado. Algumas aplicações, para a gente finalizar. Deixa eu só beber uma aguinha. Algumas aplicações práticas para a gente fechar. Começando pelo mais óbvio. Nós não precisamos dos antigos sacrifícios, nem das antigas cerimônias religiosas, porque tudo aquilo apontava para Cristo. Tudo aquilo era como se fosse um sinal que apontava para Cristo. A gente não precisa mais recorrer àquilo. Parece muito óbvio, mas alguém já disse que o óbvio precisa ser dito. Às vezes é muito triste quando a gente vê alguns daqueles que se dizem irmãos em Cristo festejando quando descobrem que lá em Israel já está acontecendo toda uma espécie de um preparativo para que os sacrifícios eles retornem. A gente vê muitos que se dizem cristãos comemorando por isso. Não enxerga que aquilo ali é como se eles estivessem crucificando Cristo novamente, como se estivessem colocando Cristo à parte, como se estivessem virando as costas para o Senhor novamente. Então nós não precisamos mais, tudo aquilo apontava para uma realidade muito maior, que é a realidade do Senhor Jesus. Uma outra aplicação sobre os inimigos do Senhor Jesus. O texto mostra que até Jesus, ele tem inimigo. Parece estranho, né? Mas até Jesus, ele tem inimigo. Se até o mestre, que nunca teve pecado, nunca praticou mal, se até ele tem inimigos, então não espere uma vida sem oposição. Não espere uma vida onde ninguém se levante contra você. É utopia pensar que a vida será sempre, com tudo e todos, a nosso favor, sem oposições. Eventualmente, inimigos se levantarão, forças contrárias se levantarão, oposições se levantarão. Isso faz parte da vida. Até com Jesus foi assim, quanto mais com nós que somos meros pecadores. Mas a grande pergunta é, quem são os nossos inimigos? Será que a gente tem feito inimigos pela nossa vida e prática cristã? Ou será que a gente realmente tem ofendido as pessoas? Será que realmente nós temos praticado o mal contra as pessoas? Porque se os nossos inimigos, eles são os mesmos de Jesus, e quem são os inimigos de Jesus? O diabo, os seus anjos malignos, os inimigos da fé, os perseguidores da igreja, a morte.
o medo que nós temos dela, as consequências que a morte causam, se são esses os nossos inimigos, então são os mesmos de Jesus. E diz o texto que nós lemos que os inimigos de Jesus, todos eles serão extirpados, todos eles serão eliminados. Então a gente não precisa se preocupar, porque por mais que a morte ela cause uma dor, ela cause sofrimento, por mais que o diabo ele tente assolar a nossa vida, nós sabemos que tudo isso tem um prazo. Tudo isso tem uma data de validade, tudo isso terá um final, tudo isso será posto como um estrado onde o próprio Cristo estará pisando. Então, se os nossos inimigos eles são os mesmos de Jesus, nós não precisamos nos preocupar, porque certamente todos eles serão eliminados. Mais uma aplicação para aqueles que são inimigos do Senhor Jesus. E eu espero que aqui entre nós não tenha ninguém que esteja nessa condição. Mas o texto nos mostra que aqueles que se colocam como inimigo de Jesus, eles têm um prazo de validade. Eles serão colocados como estrado dos pés do Senhor Jesus. A imagem ali é como se Cristo estivesse caminhando e os inimigos fossem colocados como uma estrada onde ele venha passar por cima, onde ele venha pisar, onde ele venha humilhar, onde ele venha destruir, onde ele venha humilhar. Então, como falado, a gente precisa ver a nossa vida. Será que nós não estamos contra o Senhor Jesus? Eu espero que ninguém aqui em nosso meio, eu espero que ninguém que nos acompanhe também pela rede social tenha se colocado como inimigo do Senhor Jesus, mas o texto deixa claro que todos eles serão destruídos. E para nós, os eleitos do Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso é extremamente confortador, né, irmãos? É muito confortador saber que os nossos pecados, todos eles, foram pagos por Jesus na cruz. É muito confortador saber que para nós não resta mais nenhuma obra, não tem mais nenhum sacrifício, nenhuma oferta, não tem mais nada que eu possa fazer para conquistar o favor de Deus, porque isso foi conquistado por Jesus naquela cruz. Não tem nada que eu possa fazer. Já está pago. Eu não preciso recorrer a nenhuma tradição, eu não preciso recorrer a nenhum sacrifício, eu não preciso recorrer a nada que não seja Jesus. Tudo está em Jesus. Precisamos da palavra, como foi falado, para aprender a agradar a esse Jesus, para aprender a agradar a esse Deus que enviou o seu Filho, mas não precisamos nada além dele para a nossa salvação. E aí, diante disso, nós temos duas possibilidades. Primeiro, descansar no sacrifício de Jesus, porque ele já fez tudo por nós. Em segundo, praticar essa lei, não como uma fonte para obter perdão ou favor divino, mas em resposta a esse perdão que foi nos dado através de Jesus. E por fim, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Seja lá o que você fez. Claro que isso não anula o sofrimento das pessoas que foram ofendidas, claro que isso não anula a dívida com a justiça, o débito com a justiça, mas certamente tudo aquilo que foi praticado por cada um de nós, Deus, ele esqueceu. Então que nós possamos tomar posse de tudo isso que Jesus ele conquistou para a gente, que nós consigamos viver nesse descanso do Senhor, com essa paz que só Ele pode dar, porque muitas vezes nós colocamos a cabeça no travesseiro e ficamos relembrando tantas coisas erradas que nós já fizemos na nossa vida. Eu tenho certeza que, da mesma forma como já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com muitos dos irmãos. Quantas são as vezes que o inimigo ele fica apontando tantas coisas que nós já fizemos, mas se nós realmente se arrependermos, colocarmos a nossa vida no Senhor e reconhecer que esse Cristo foi aquele que veio a esse mundo e pagou a nossa dívida, pagou o nosso pecado naquela cruz por cada um de nós, se nós realmente temos essa certeza, que nós possamos descansar nesse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a todos.